Você já ouviu falar de experiências de quase morte, também conhecidas como EQM? Você conhece alguém que quase morreu? Já viu na televisão ou algum vídeo de relatos de pessoas que afirmam com toda a convicção em uma experiência de quase morte, de terem conhecido Jesus ou de terem visto o paraíso ou pisado no inferno? Este é um tema que fascina e intriga muitas pessoas ao redor do mundo. Hoje, vamos explorar o que a Bíblia diz sobre essas experiências misteriosas que ocorrem quando alguém está à beira da morte. Prepare-se para mergulhar em histórias bíblicas e entender as visões celestiais que elas nos revelam. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveite agora para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perderá nenhum de nossos próximos vídeos sobre temas fascinantes da Bíblia. Vamos começar essa exploração juntos. Experiência de quase morte, ou EQM, é um fenômeno relatado por muitas pessoas que chegaram perto da morte. Essas experiências são descritas de maneira surpreendentemente similar, independentemente da cultura ou crença. Mas o que exatamente é uma EQM? Vamos entender isso juntos. A EQM é um evento em que uma pessoa, ao se aproximar da morte, relata vivenciar uma série de sensações e visões que desafiam a lógica e a ciência. Muitos descrevem essas experiências como momentos de intensa lucidez, mesmo quando o corpo está em um estado crítico. A sensação de paz profunda, a visão de um túnel com uma luz brilhante ao final, encontros com seres angelicais ou entes queridos falecidos são relatos comuns. Alguns descrevem uma sensação de separação do corpo, como se estivessem flutuando acima dele, observando tudo de uma perspectiva externa. Essas experiências são tão vívidas que muitas vezes transformam profundamente a vida das pessoas que as vivenciam. Além dessas sensações comuns, há também relatos de uma revisão panorâmica da vida, onde a pessoa relembra eventos importantes, muitas vezes com uma perspectiva de aprendizado e reflexão sobre suas ações. Há quem relate ter sido recebido por figuras divinas ou espirituais que oferecem conforto e orientação. Tudo isso ocorre em um período que pode durar segundos ou minutos, mas a percepção de tempo durante a EQM é frequentemente descrita como diferente, com muitos sentindo como se tivessem estado naquele estado por um tempo muito maior. Mas é importante diferenciar a EQM de outras experiências espirituais. Enquanto experiências espirituais podem ocorrer em momentos de meditação profunda, oração ou durante sonhos, a EQM é específica ao contexto de estar à beira da morte. A intensidade e a clareza das visões são geralmente muito mais fortes do que em experiências espirituais comuns. Além disso, a EQM ocorre de forma não planejada e inesperada, frequentemente em situações de emergência médica ou trauma severo. Essa distinção é fundamental para entendermos a profundidade e a singularidade das EQMs. Elas não são apenas visões ou sensações espirituais. São eventos marcantes que desafiam nossa compreensão sobre a vida e a morte. E é justamente essa natureza enigmática que faz das EQMs um tema tão fascinante para estudo e reflexão. Vamos agora mergulhar nos relatos bíblicos de experiências de quase morte, ou EQM. A Bíblia é rica em histórias de pessoas que passaram por momentos à beira da morte e tiveram visões que desafiam nossa compreensão. Esses relatos não só nos fascinam, mas também nos oferecem insights profundos sobre a natureza da vida e da morte. Começamos com a história de Lázaro, um dos exemplos mais conhecidos de ressurreição na Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 11, encontramos o relato detalhado da doença, morte e subsequente ressurreição de Lázaro. Ele era um amigo querido de Jesus, e sua morte trouxe grande tristeza a todos que o conheciam. Quando Jesus chegou ao túmulo de Lázaro, ele já estava morto há 4 dias.
Ao ver a tristeza das irmãs de Lázaro, Marta e Maria, e dos outros presentes, Jesus se comoveu profundamente. Ele ordenou que a pedra do túmulo fosse removida e, após orar, chamou Lázaro para fora. Para espanto de todos, Lázaro saiu, vivo e bem. Este milagre não só mostrou o poder de Jesus sobre a morte, mas também nos deu uma visão de como a vida pode transcender a morte física. Outro relato fascinante é o do apóstolo Paulo. Em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, Paulo descreve uma experiência extraordinária. Ele fala de um homem que foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu coisas indizíveis que não é permitido ao homem falar. Embora Paulo fale de forma indireta, muitos estudiosos acreditam que ele estava se referindo a si mesmo. Este evento pode ter ocorrido durante um momento em que Paulo estava perto da morte, possivelmente após uma de suas muitas perseguições e sofrimentos. A experiência de Paulo nos mostra uma visão celestial que é difícil de compreender plenamente, mas que claramente teve um impacto profundo em sua vida e ministério. Essas histórias bíblicas de experiências próximas da morte não são apenas relatos antigos. Elas nos oferecem uma perspectiva valiosa sobre o que pode acontecer além do véu da morte. A experiência de Lázaro nos lembra do poder da ressurreição e da vida eterna prometida por Jesus. Já a visão celestial de Paulo nos dá um vislumbre do céu, um lugar de mistérios e maravilhas além de nossa compreensão terrena. Ao refletir sobre esses relatos, podemos nos perguntar: o que essas experiências significam para nós hoje? Elas nos convidam a considerar a vida após a morte, a natureza da nossa existência e a esperança de algo além deste mundo. As visões do céu e do inferno são temas que sempre despertam grande curiosidade e fascínio. A Bíblia nos oferece descrições detalhadas e impressionantes desses lugares, que muitas vezes são comparadas com os relatos modernos de experiências de quase-morte, ou EQM. Vamos explorar essas visões e analisar como elas se conectam. Comecemos com as descrições bíblicas do céu. O profeta Ezequiel, no capítulo 1 do seu livro, descreve uma visão extraordinária dos céus. Ele vê um grande vento tempestuoso vindo do norte, uma nuvem brilhante com fogo cintilante, e no meio dela, algo como metal reluzente. Ezequiel vê também 4 seres vivos, cada um com 4 rostos e 4 asas, e rodas cheias de olhos ao seu redor. Essa visão é acompanhada por uma espécie de firmamento, semelhante a cristal resplandecente. A descrição é tão detalhada e vívida que nos dá uma sensação de maravilha e mistério. Outra visão poderosa é a do apóstolo João, no livro do Apocalipse, capítulo 4. João vê uma porta aberta no céu e uma voz que o convida a subir. Ele descreve um trono no céu e alguém sentado nele que tem a aparência de jaspe e sardônio. Ao redor do trono há 24 tronos, com 24 anciãos vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Há também 4 seres viventes, cheios de olhos por dentro e por fora, que continuamente louvam a Deus. A visão de João é uma cena de majestade e glória, com um foco profundo na adoração celestial. Agora, vamos comparar essas descrições bíblicas com os relatos modernos de EQM. Muitas pessoas que passaram por uma EQM relatam ter visto um túnel com uma luz brilhante no fim, encontrando um ser luminoso que emana paz e amor. Outros descrevem jardins exuberantes, cores vivas e uma sensação de estar em casa. Essas descrições modernas compartilham a sensação de paz e beleza que encontramos nas visões bíblicas do céu, embora os detalhes possam variar. Por outro lado, as descrições do inferno na Bíblia são igualmente detalhadas, mas muito mais sombrias. Em Mateus capítulo 25, Jesus fala de um lugar de trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. No livro de Apocalipse, o inferno é descrito como um lago de fogo e enxofre, um lugar de tormento eterno para aqueles que rejeitam a Deus.
Comparando com os relatos modernos de EQM, algumas pessoas descrevem experiências de escuridão, desespero e presença de seres ameaçadores. Esses relatos, embora menos comuns, reforçam as descrições bíblicas do inferno como um lugar de sofrimento e separação de Deus. A análise das visões do profeta Ezequiel e do apóstolo João nos dá uma compreensão mais profunda do que pode nos aguardar além desta vida. A visão de Ezequiel nos mostra a complexidade e a beleza do reino celestial, enquanto a visão de João enfatiza a santidade e a adoração a Deus. Ambas as visões nos desafiam a refletir sobre a nossa própria vida e fé. Ao refletir sobre as descrições bíblicas do céu e do inferno e compará-las com os relatos modernos de EQM, podemos ver que há uma conexão profunda e significativa. Essas visões nos oferecem esperança e nos lembram da importância de viver uma vida de fé e devoção. A perspectiva teológica sobre experiências de quase morte, ou EQM, é um tema que desperta grande interesse entre diversas denominações cristãs. Cada tradição tem suas próprias interpretações e reflexões sobre essas experiências. Vamos explorar essas visões e entender melhor o que elas nos dizem sobre a alma, a vida após a morte e a natureza dessas experiências. Muitas denominações cristãs, como os católicos, ortodoxos e algumas tradições protestantes, veem as EQMs como experiências que podem oferecer vislumbres do céu, do inferno e da vida após a morte. Para essas tradições, as EQMs podem ser compreendidas como momentos em que a alma se aproxima do limiar da eternidade, oferecendo um testemunho poderoso da existência de uma vida além da morte física. Esses relatos são frequentemente aceitos como evidências de que a alma continua a existir após a morte do corpo, reforçando a crença na imortalidade da alma e na promessa de uma vida eterna com Deus. Outras denominações, como os evangélicos e os pentecostais, tendem a abordar as EQMs com cautela. Eles enfatizam que, embora esses relatos possam ser inspiradores, é crucial sempre testá-los à luz das Escrituras. A Bíblia deve ser a principal fonte de autoridade para entender a vida após a morte, e qualquer experiência subjetiva deve ser avaliada de acordo com o que está revelado nas Escrituras. Para esses grupos, as EQMs podem ser vistas como uma confirmação da realidade espiritual, mas não como uma fonte de doutrina ou ensino. A discussão sobre a existência da alma e a vida após a morte é central para a teologia cristã. A maioria das tradições cristãs acredita que a alma é imortal e que após a morte ela entra em um estado de existência consciente. Este entendimento é apoiado por várias passagens bíblicas, como a parábola do rico e Lázaro, onde Jesus descreve a alma de Lázaro sendo confortada no seio de Abraão, enquanto o rico sofre tormentos no Hades. Esse ensino enfatiza a realidade da vida após a morte e a importância de estar preparado para a eternidade. As reflexões teológicas sobre a natureza das EQMs nos ajudam a entender o que essas experiências podem nos dizer sobre Deus. Muitas vezes, aqueles que vivenciam uma EQM relatam encontros com uma presença amorosa e divina, que eles identificam como Deus ou como seres angelicais. Essas experiências são descritas como profundamente transformadoras, levando as pessoas a uma renovação de sua fé e a uma nova perspectiva sobre a vida e a morte. Teologicamente, essas experiências podem ser vistas como momentos de graça, onde Deus permite que a pessoa tenha um vislumbre do mundo espiritual para fortalecer sua fé e a fé dos outros. No entanto, é importante lembrar que a experiência de quase morte não é uma garantia de salvação. A salvação, segundo a teologia cristã, é baseada na fé em Jesus Cristo e na aceitação do seu sacrifício na cruz. As EQMs também levantam questões sobre a soberania de Deus e o mistério de sua vontade.
Por que algumas pessoas têm essas experiências e outras não? Essas perguntas nos levam a refletir sobre o caráter de Deus, sua misericórdia e seu desejo de se revelar a nós de maneiras profundas e pessoais. Vamos explorar alguns testemunhos cristãos contemporâneos de pessoas que passaram por experiências de quase morte, ou EQM. Essas histórias não só intrigam, como também inspiram, mostrando o impacto profundo que essas experiências podem ter na fé e na vida das pessoas. Um exemplo notável é o de Don Piper, um pastor que, após um grave acidente de carro, foi declarado morto por 90 minutos. Durante esse tempo, ele relata ter tido uma experiência no céu, onde viu portões de pérolas, ruas de ouro e encontrou amigos e familiares falecidos. Ele descreve a paz e a alegria indescritíveis que sentiu. Após ser milagrosamente trazido de volta à vida, Don Piper escreveu um livro sobre sua experiência, que se tornou um best-seller, inspirando milhares de pessoas ao redor do mundo. Sua fé foi profundamente fortalecida e ele agora compartilha seu testemunho como uma prova do poder de Deus e da realidade do céu. Outro relato vem de Mary Neal, uma cirurgiã ortopédica que, após um acidente de caiaque, esteve clinicamente morta por cerca de 30 minutos. Mary relata que durante esse tempo, ela esteve na presença de Jesus e anjos, sentindo um amor e uma paz intensos. Sua experiência transformou completamente sua visão da vida e da morte, reforçando sua fé e levando-a a viver de maneira mais intencional e compassiva. Mary também escreveu um livro sobre sua experiência, que tocou muitas vidas e incentivou outras pessoas a buscarem uma relação mais profunda com Deus. Esses testemunhos contemporâneos são impressionantes e trazem muita esperança. Mas como devemos entender sua validade à luz da Bíblia? É importante lembrar que, embora essas experiências possam ser poderosas e inspiradoras, a Bíblia deve ser nossa principal fonte de verdade e orientação. As Escrituras nos ensinam sobre a vida após a morte e a natureza do céu e do inferno. Qualquer experiência pessoal deve ser avaliada com base no que a Bíblia revela. Os relatos de Don Piper e Mary Neal são consistentes com muitas descrições bíblicas de visões celestiais e encontros com o divino. No entanto, devemos ter cuidado para não colocar experiências pessoais acima da autoridade das Escrituras. Elas podem complementar nossa compreensão e fortalecer nossa fé, mas não devem substituir a revelação bíblica. Esses testemunhos também nos lembram da importância da fé e da esperança na vida eterna. Eles nos encorajam a viver com um senso de propósito e urgência, sabendo que nossa vida aqui na Terra é apenas uma parte da nossa existência eterna. As experiências de quase morte nos desafiam a refletir sobre nossa própria fé e a buscar uma relação mais profunda com Deus, confiando em sua promessa de vida eterna para aqueles que o seguem. Chegamos ao final deste vídeo sobre experiências de quase morte, ou EQM. Exploramos o que são essas experiências, ouvimos relatos bíblicos e contemporâneos e discutimos suas implicações teológicas. As EQMs nos desafiam a pensar sobre a vida após a morte e a presença de Deus em nossas vidas. Essas experiências nos mostram que há mais além desta vida, oferecendo uma visão do céu e do inferno que pode transformar nossa fé. Elas nos lembram da importância de viver com propósito e de buscar uma conexão mais profunda com Deus. Reflita sobre o que aprendemos hoje e como essas histórias podem impactar sua vida e fé. Aproveite este momento para ler a Bíblia e buscar entendimento sobre o que Deus tem a nos dizer sobre a vida eterna. Obrigado por assistir a este vídeo sobre experiências de quase morte e suas implicações bíblicas. Esperamos que você tenha encontrado valor nas reflexões e histórias que compartilhamos. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar seus comentários abaixo.
Sua participação é muito importante para nós. Fique atento aos próximos vídeos, onde continuaremos explorando temas fascinantes da Bíblia. Até a próxima!